Se tu já dirigia todos os dias há 4 anos, no mínimo 2 vezes por dia, durante 4 anos, tu já tinha mais do que habilidade para ir lá e fazer a prova e ser aprovado. É ou não é? Sim, porque eu já tinha a prática, mas o que travou foi a mentalidade. Ou que nem aquela moça que foi lá, que o marido dela é instrutor e ela reprovou 12 vezes. Tu acha que essa pessoa, ela tinha que fazer mais aula prática? Tu acha que essa pessoa tinha que praticar mais? Tu acha que essa pessoa faltava habilidade? Ou a mim, que já tinha 4 anos dirigindo? Claro que não. A única coisa que faltava é mentalidade. E para trocar uma mentalidade, eu não preciso estar presencial com a pessoa. Eu posso fazer isso online hoje, da onde eu quiser, porque no momento que às vezes tem pessoas que ela só simplesmente precisa mudar um pequeno detalhezinho, a pessoa está muito ansiosa. Com ansiedade, ela gera uma sensação de estresse, ela gera várias coisas fisiológicas no corpo, como um ataque cardíaco, o coração acelera, a pulsação, os batimentos cardíacos, ela soa frio, ela começa a tremer, ela começa a sentir frio na boca do estômago. Isso são processos involuntários causados aqui dentro. Então não adianta para essa pessoa dar mais prática que não vai resolver o problema dela. O que vai resolver realmente é dar uma técnica para ela fazer com que todos esses processos se estabilize. Então, uma das técnicas que eu dou para as pessoas é a respiração. Eu ensino 3 ou 4 tipos de respiração diferente para que a pessoa experimente, teste, veja qual que é mais fácil para ela, qual que deu um resultado maior e ela use no momento de necessidade. É aquela pessoa que está muito nervosa, está muito ansiosa, está criando uma sensação, está fazendo uma tempestade num copo d'água, como se diz. A respiração vai acalmar ela. A respiração é como se tu jogasse um balde d'água numa fogueira. Eu assim, ó. Por quê? Porque é isso que tem que fazer. É assim que a gente tem que tratar. Não é, se por exemplo, se eu estou vendo pegar fogo, eu vou apagar com mais lenha. Claro que não, eu vou jogar gasolina. Não, isso não vai adiantar, não vai ter resultado. Eu uso o que eu ensino no dia a dia, por isso que eu sei que dá resultado ou não. Então, eu não preciso ter acesso presencial à pessoa para ensinar tudo isso. Tem pessoas que simplesmente vê o meu conteúdo, colocam em prática, testa e já tem resultado. E essa é a parte legal. Agora, quem é que não vai ter resultado? Quem só viu e não praticou. Assim como a maioria das pessoas hoje, eu também, não vou te dizer que não, que eu já não fiz esse processo várias vezes. Pega um livro para ler sobre algo importante que elas querem aprender. Ali tem atividade para elas fazerem. Elas simplesmente lê, muitas nem lê, porque hoje diz que só 5% das pessoas, isso foi lá nos Estados Unidos, aqui é bem menos, leem um livro até o final. A maioria desiste. Eu tinha um colega meu que na época, eu sempre gostei de ler muito, e eu sou apaixonado pela leitura. Se eu puder passar um dia inteiro lendo, é a melhor coisa. Quer me dar um presente? Me dá um livro, manda um livro para minha casa, é a melhor coisa que tu pode, para me agradar, fazer. É me dar um livro. Então, eu sempre gostei de ler. Eu tinha um conhecido que ele dizia que lia. Eu, na realidade, antigamente eu lia um livro por mês. Agora eu tô lendo muito mais. E aí o que acontece? Ele dizia para mim que lia 3 livros por mês. Aí eu comecei a perguntar. Perguntei para ele, tá, fulano, me diz uma coisa. Quantas palavras tu lê por minuto? Um leitor normal vai ler em média de 200 a 250 palavras por minuto. A gente tem um cálculo que a gente faz para ver o resultado. E aí ele não soube me responder. Eu disse, quantas páginas tu lê em quanto tempo? Também não soube me responder. E aí comecei a achar estranho e comecei a perguntar. Tá, mas então eu não entendi. Quanto tempo tu leva? Tu disse que lê 3 livros num mês. Mas, então, em quanto tempo tu lê cada livro? Aí ele disse o seguinte, não, eu tô te dizendo que num mês eu tô lendo 3 livros.
Mas isso ele já estava fazendo há anos. Ele não conseguia terminar nenhum dos 3 livros, porque ele estava tentando ler os 3 ao mesmo tempo, mas não tinha terminado nenhum. Então não adianta. O que eu quero te dizer com isso? Que assim, quando tu tem vai pegar um livro para ler, tu tem que colocar a atividade em prática, tu tem que fazer a atividade. Se tu não tiver, tu não vai saber se aquilo ali vai te servir ou não. Muitas vezes, só o fato de tu parar e raciocinar sobre o que eu quero com esse livro. Eu quero só me divertir, eu quero ser só um momento de lazer, eu quero tirar um aprendizado. O que eu quero aprender com isso? Com isso, atualmente, começa a pensar, a ver com outros olhos, começa a observar de uma forma diferente, começa a absorver tudo aquele conteúdo de um novo jeito. Então, o que eu te ensino aqui, tu não precisa tá comigo, tu não precisa fazer comigo, tu simplesmente pode ver, colocar em prática, testar e tive um resultado. Não foi ainda o que eu espero. Vai mudando, vai modificando, vai adaptando, vai colocando teu dia a dia. É assim que tu vai melhorar, é assim que tu vai evoluir. E hoje o que eu ensino para as pessoas não é só a questão da ACNH, não é só para ser aprovada, não é só para perder o medo de dirigir. Não, é uma mudança para a vida toda. No momento que eu uso uma técnica, uma ferramenta, a pessoa teve resultado, ela pode pegar aquilo ali e usar em outra área da vida dela. Porque com as mesmas ferramentas, só modificando alguma coisa, eu já tratei várias pessoas. Síndrome de pânico, fobia, trauma, relacionamento, mudança, empoderamento e assim por diante. Então eu sei que dá certo. É a mesma coisa se eu usei uma técnica de programação neurolinguística, de coach, de hipnose, com uma pessoa que estava há 30 anos tentando parar de fumar e não conseguia, e eu usei uma única técnica nessa pessoa e dali para diante ela não fumou mais. Tu acha que o que essa técnica vai fazer contigo que tem um medo, que tem um trauma, que não consegue ter um resultado? Imagina, se isso é pouco tempo, porque até hoje o máximo que eu peguei foi pessoas que estavam tentando há 3 anos ser aprovado e não conseguia. Foi uma senhora, e já de uma certa idade. E sinceramente me surpreendeu, porque ela persistiu, ela continuou até que depois de 3 anos ela chegou até a mim porque foi uma indicação de alguém. Ela chegou a mim e eu consegui dar o resultado numa única sessão de 1 hora. Com todo mundo eu vou conseguir isso? Não. Todo mundo vai ter o mesmo resultado? Não. O teu método é o único método, é o único jeito? Não. Na realidade, o que eu ensino aqui é algo diferente para tu fazer. Sabe aquela coisa de fazer a mesma coisa do mesmo jeito e ter o mesmo resultado? É isso. Eu não quero que tu continue fazendo a mesma coisa. Eu quero que tu mude. Pequeno detalhezinho vai trazer uma grande diferença lá na frente. Pessoas que eu não tive conhecimento, não conversei, como se diz, não era do meu convívio, mas eu fui lá e entrevistei a pessoa em questão de minutos, e aí a pessoa me disse o seguinte: eu reprovei 6 vezes, reprovei 7. Às vezes as pessoas dizem assim: eu reprovei 2 vezes, vou desistir. Cara, essa pessoa realmente para mim não quer. E é uma pessoa que eu não tô nem quero trabalhar, não tô disposto a trabalhar. Por quê? Porque eu quero aquela pessoa que realmente foi difícil, aquela pessoa que não deu certo, que não conseguiu, que tá tentando e não consegue. Essa para mim vai trazer muito mais resultado. Por quê? Porque no fácil, como se diz, todo mundo faz. No difícil, poucos fazem. Então, quando eu pego uma pessoa que dizia: eu reprovei 7, reprovei 8, aí eu perguntava a pessoa foi lá e foi aprovada, e eu perguntava para ela: o que tu fez? E ela diz: eu mudei tal coisinha, e era um pequeno detalhezinho, que nem uma senhora que eu peguei, que ela dizia para mim: eu só orei. Tá, mas quantas vezes a senhora reprovou? 8?
Aí na nona foi aprovada. Tá, mas o que que a senhora fez diferente agora que não fez as outras vezes? E ela disse, antes a senhora não orava, não rezava? Eu rezava. Só que antes eu só rezava antes. Quando chegava aqui, eu ficava roendo as unhas, ficava num canto, não queria que ninguém falasse comigo. O que que a senhora fez hoje? Quando cheguei aqui, antes de chegar aqui eu rezei. Quando estava aqui esperando, eu estava rezando. Quando entrei no carro, eu estava rezando. Quando eu saí por percurso, eu estava rezando. Quando eu voltei, independente do resultado, eu continuava rezando. E com isso, ela foi aprovada. Eu peguei uma senhora que fez a mesma coisa, só que com a respiração. Ela foi lá, tinha reprovado não sei quantas vezes, acho que já mais de 10. E aí ela chegou e eu entrevistei ela e perguntei, o que que a senhora fez? Ah, hoje eu respirei. Ué, mas a senhora não respira todos os dias? Se a senhora não respirasse, estaria morta. Aí ela sorriu, e quando ela sorriu, claro, já a comunicação da pessoa é diferente. Aí ela disse o seguinte, não, é que antes eu só respirava, fazia respiração em casa. E aí chegava aqui, toda essa movimentação, tudo isso aqui que acontece ao nosso redor, acabava entrando na minha mente, na minha cabeça e me deixava nervosa, me deixava estressada. E eu chegava na hora da prova e eu estava em pilhas de nervo. E aí o que acontecia? Tinha vezes que até minhas pernas tremiam, eu não tinha controle. E aí o que a senhora fez hoje? Fui lá, fiz a respiração antes, durante e depois da prova. E aí eu fui aprovado. E eu disse, pronto,